Olá, sejam bem-vindos ao Pontas Soltas, um lugar onde a conversa flui, as ideias se cruzam e os bastidores das nossas rotinas ganham voz. Aqui falamos de beleza, bem-estar, gestão e tudo o que nos move, sem filtros e sem medos. Hoje soltamos as pontas com um convidado que, além de dominar as tesouras, sabe rir, fazer rir. Das verdades mais hilárias sobre a realidade de um salão. Ele tem 23 anos de carreira, uma criatividade sem limites e é daqueles que não para quieto. Viaja, cria e transforma. Adoro os seus vídeos que mostram com muito humor as loucuras do nosso dia-a-dia. Apresento-vos o Vítor Hugo. Olá, Vítor. Olá. Bem-vindo ao Pontas Obrigado. Soltas. Obrigado pelo convite. Vítor, antes de mais, quem é o Vítor sem estar nas câmaras e por trás das nas tesouras? Olha, eu autodenomino-me muito boa pessoa. Porque eu acho que, eu acho que nestas profissões temos que ser efetivamente boas pessoas, que lidamos muito com o público e atendemos todo tipo de pessoas. E eu tenho perfil para isso. Tipo, eu tenho um perfil muito humano, muito humilde. É meu, pronto, fui educado assim. Se calhar És uma pessoa muito sociável. sou no meu ambiente, se estiver fora do meu ambiente, tipo, é preciso começar. Depois de começar, tipo, pá, pronto. Mas sou, acho que é assim, não sou propriamente um popstar de chegar a qualquer lado ali a rasgar tudo, mas sou social, sim. Gostas da parte da comunicação, de Gosto comunicar. muito. E eu acho que isto estimula muito a nossa profissão. Há quanto tempo és profissional? Começaste com que idade? Eu comecei a trabalhar aos sábados. É assim, esta profissão não vem do nada. Tipo, a minha madrinha era cabeleireira e eu adorava a minha madrinha. Passava lá muito tempo, muito tempo eu passava lá com ela. E sempre tive este estímulo. Tanto é que eu tenho uma facilidade de aprender muito rápida. E eu comecei, depois nem comecei na minha madrinha, comecei num barbeiro aos 13, aos 13 sábados. anos. E a Também todos foi- os sábados. Também comecei aos 13. Aos 13. Sim. E a todos os sábados não ganhava nada. Às vezes saía à noite, bebia uma Coca-Cola, era o dinheiro do dia de trabalho. Mas pronto, mas depois só o barbeiro não me estimulava, não tinha muita criatividade. Depois comecei mais tarde num cabeleireiro de mulheres ao sábado, unissex, tipo, era mais unissex, mas também tinha muitos homens. Pronto, era equilibrado. E depois mesmo a trabalhar, comecei quando acabei o secundário, andei à procura de emprego. Naquela altura não era fácil um homem arranjar emprego, porque era muito estereotipado, e muito mais em meios pequenos que era onde eu trabalhava. Tipo, entrei em vários sítios, sabes, é um rapaz Na área de cabeleireiro, tu na estás a área de referir. cabeleireiro. E eu fui pedir emprego a vários sítios e toda a gente dava-me sempre a mesma resposta. Sabes, não queremos muito homens, queremos mulheres e tal. Porque antigamente as mulheres sentiam-se muito intimidadas com os homens. Muito. Sentias E depois isso? muito. E depois tive a sorte de trabalhar. Só trabalhei 2 anos até me estabelecer. E aí era unissexo. Quando eu abri, depois foi assim um boom de unissexos, porque parece que desmistificou-se ali um bocado o processo. Isso foi há quantos anos? 23. Que eu trabalhei no outro sítio foi Sim. há 25. Há 25. Era Portanto, miúdo. já há Era aqui miúdo, uma nem grande carta tinha. transformação. Muito, completamente. de- Isto mudou do 8 para 80. E tu acompanhaste essa mudança e soubeste Toda. acompanhá-la muito bem. E então, há quantos anos tens o teu salão? Há 23. Estabeleci mesmo há 23. Tinha 19 anos quando me estabeleci. Também eu. Era um menino. Sim. Devia ser proibido. Pois devia. Devia ser mesmo proibido. E aí começa uma nova escola, não é? Terrível. Queres-nos falar um bocadinho sobre esse teu início? Esse início foi como se calhar foi para ti. Eu não tinha sorte, que há pessoas que têm a sorte de nascer com pais ricos. Eu não acho sorte, eu acho que pronto, é diferente. E eu comecei do nada mesmo, tipo, os meus pais éramos 3 irmãos, não era fácil. E eu comecei do nada, tipo, eu fiz umas obras num salão que eu não tinha um tostão quando comecei a fazer as obras. Tipo, foi tudo pago a E seguir. identifico-me muito com isso, porque a mim foi Porque exatamente era muito igual. complicado, não tinha dinheiro nenhum. Tipo, começar do nada, onde eu trabalhava ganhava um ordenado mísero, que aquilo não dava absolutamente para nada, porque eu era considerado tipo um aprendiz, e naquela altura os aprendizes quase que ainda tinham era que pagar para trabalhar. Verdade. E quando eu me estabeleci, pronto, foi um bocado nesse sistema, fui a todos os sítios, pedi um bocado ali ajuda, tipo, filha, deixe-me pagar depois as obras. E depois começas no nada. E eu saí de um sítio que infelizmente, e hoje eu acho que me arrependo muito. E isso é preciso ter uma grande coragem, não é? Porque o facto de dizer, olha, podes-me fazer as obras, mas depois eu vou-te pagar. E o menino que não tem credibilidade nenhuma, estás a perceber? Exatamente. Pronto, está bem, se calhar tinha o nome do meu pai e havia Olha, o andar a palavra. lunático. Pronto, mais um doido. Eu lembro perfeitamente da minha senhoria. Coitadinha, já morreu há uns anos. Mas na altura que eu fiz as obras no sítio, que era, porque aquilo era num centro, ela disse, o rapaz está-se aqui a meter em obras e para fechar daqui a 2 ou 3 meses. E esse sítio ainda é É o o Salão mesmo, 2? estou na A origem sério? ainda. E, Onde é que é? é em Cesar, Proteção Oliveira da Semente.
E depois tem outro. Depois mais tarde abri outro em Valdecâmara, que é numa cidade lá ao lado. Então neste momento tens 2 Tenho salões. 2 salões. E a O tua que não saúde por mental, como é que está? Não está. Já apanhou o autocarro a mim. Mas voltando ao início, e quando se abre um salão, eu tive as dificuldades, que é sobre a parte da gestão, porque pouco ou nada sabemos. Nada, absolutamente. Zero. E como é que foi esse teu início? Tu lidaste bem, soubeste lidar bem com a parte da gestão? Sentiste muita dificuldade? Sim. O que é que tu fizeste nessa altura que hoje, se abrisses o salão, não farias? Ou o que é que mudavas? Olha, para já ia tirar qualquer coisa de gestão antes, porque depois é inevitável. O miúdo de 19 anos, para já eu vou dizer o que é que me aconteceu. Eu trabalhei num salão que era extremamente barato. Estamos a falar há 23 anos, nós levávamos por um brushing 3,5 €. Como é que o miúdo, ao estabelecer-se, pode levar 4? Não pode. Boa. Ou levas 3, ou então tu não tens clientes. E há 25 anos atrás havia muita concorrência desleal. E eu era uma delas. Uhum. Eu comecei com 19 anos e eu era a concorrência desleal. Eu tive uma série de, eu acho que foram 7 fiscalizações de acusações no primeiro ano. Porque efetivamente eu depois comecei logo a trabalhar muito. Pois. Causei impacto, era um nome, era um rapaz, era... E até efetivamente eu tenho a perfeita noção que trabalhava bem, não, por exemplo, cortar eu sei que apertava a tesoura e caía cabelo. Sim. E eu às vezes dizia, as pessoas não deviam me pagar para eu deixar cortar. E eu é que devia pagar a elas, não era pagar a mim, porque eu não tinha curso. Eu só fui tirar o curso ao fim das primeiras fiscalizações. Eu fui fazer formação, fui tirar havia cursos autopropostos à noite, um cabeleireiro sem nada a zero, sem curso. sem curso. E isso era possível na altura. Na altura era possível, depois fui fazer aqueles cursos autopropostos. Efetivamente eu pedi ajuda, tipo, as formadoras no Porto, eu mostrei o que sabia e elas disseram, tu percebes mesmo muito, mas só percebes, só sabes fazer aquilo que viste. Eu não sabia, por exemplo, cortar um cabelo em bico. Eu cortava um cabelo em bico, assim, Pois. pronto. Depois eu não tinha, tipo, regras nenhumas. Tipo, eu fazia, o resultado era aquele, mas eu não sabia porque é que fazia. Sim, e tu falas aqui de uma realidade que hoje em dia já não é assim, e graças a Deus, mas as pessoas achavam que, ok, eu sei fazer um brushing, ou sei fazer Já sou cabeleireiro já sou total. cabeleireiro. Então, Total. apesar que ainda acontece muito, hoje em dia, eu acho que as pessoas acham que por se fazerem uns trabalhos técnicos ou por cortarem meia dúzia de cabelos já têm Excelentes experiência profissionais. para abrir um salão. E quando tu abres um salão, não tens só que saber cortar nem saber fazer brushing, tu tens que perceber sobre tudo. E sobre E aí gestão, está a marketing. mesma situação, porque cada vez que depois me entrava aquele dinheiro na caixa, no fim de um dia, era uma confusão, aquilo era tudo meu. Exatamente. Chapa ganha, chapa gasta. Autêntico. Não é? Eu lembro de ser um miúdo, quer dizer, eu comecei a aparecer com coisas em casa. Pronto, eu tive uns pais também assim que regravam, davam, mas tipo a aparecer com botas de 150 €, que naquela altura eu tinha que quase trabalhar quantos dias para aquilo, que era um Exatamente. desequilíbrio. Depois comecei a ouvir aqueles sermões em casa e pensar, pronto, se calhar isto tem lógica. Mas depois comecei a ter a outra parte, começam a vir produtos, começas a não ter dinheiro, começas a atrasar 30 dias e 30 Exatamente dias. isso. E depois uma confusão que chegas a um ponto e dizes, isto está tudo... Depois começa a cabeça, tipo... eu não era um miúdo que se devia ter metido naquilo. Eu devia ter depois... a conclusão que eu chego, eu devia ter ido trabalhar para um cabeleireiro grande, de cidade, Sim. ver como é que funcionava tudo, para depois perceber, porque eu 23 anos depois... os funcionários de cabeleireiro nunca param muito, não é? E eu vou aprendendo com eles. Exatamente. Eu vou aprendendo de onde eles vêm, porque às vezes elas vêm com técnicas diferentes e não sei o que, e eu não te importes que eu quero aprender, porque eu não estive lá. Eu comecei um miúdo, que devia ser proibido o miúdo abrir, porque nós não temos estabilidade Primeiro nenhuma. devia ser proibido sem teres um curso. Um curso, sem ter um curso, sem ter experiência. que era uma criança. Eu agora olho para os miúdos de 19 anos, eles nem ir à casa bem sozinhos, sabem? Quase. E começar numa situação destas. Exato. Foi bom. Era a mudança que tu fazias. Ou seja, hoje, se fosses esse menino de 19, se fosses o Hugo de 19 anos, se calhar, em vez de abrir o salão, É assim, ias trabalhar não num é salão que esteja mal. grande. Ia trabalhar para uma cidade grande. Depois o que é que aconteceu? Eu, tipo, naquela altura, comecei a ganhar efetivamente muito mais dinheiro e achava que aquilo era tudo meu, mas gastava muito dinheiro. Tipo, eu chegava ao fim do mês teso com sacos de roupa em casa. Para aquelas coisas, tipo, que não serve absolutamente para nada, só serve para te enterrar. E naquela altura, o que é que eu pensava? Eu tenho que comprar alguma coisa para pagar uma prestação. Isso chama-se deslumbre, né? Quando começamos que é a normal. ganhar E dinheiro, nessa ter idade, essa independência financeira,
que Deslumbramos. acaba por não ser essa independência, porque muita gente hoje em dia, hum, toda a gente quer independência financeira, independência Sim, mas é preciso ter. horária e independência geográfica. E essa independência tem muita responsabilidade por trás. E as pessoas só conseguem perceber a responsabilidade quando começam as contas a cair e não E a tens dinheiro perceber. para E pagar. não tens dinheiro para pagar, e não tens estabilidade, e depois não tinhas, tipo, eu não podia dizer assim, mãe, empresta-me aí, tipo, naquela altura, sei lá, para eu pagar verdade. isso, que os meus pais também não podiam. Começas a entrar neste ciclo, tipo, depois obrigatoriamente tens que atender, porque eu não sei se aconteceu contigo. Aconteceu comigo, eu perdi os meus amigos todos. Eu deixei de ir a jantares, porque eu depois, como tinha um preço barato, eu trabalhava tipo de sol a sol. Eu durante os meus primeiros, para aí, 8 anos, eu entrava no Solama à sexta-feira de manhã, saía à sexta-feira à noite, entrava ao sábado de noite, porque ia sempre trabalhar tipo 6:30 da manhã, saía ao sábado à noite, eu almoçava sempre dentro do salão, a minha mãe ia-me lá levar comer, eu estava sempre 3 dias, eu só voltava a ver o sol no domingo à tarde. Tipo, foi anos assim. Não havia jantares que eu fosse convidado, ou se fosse convidado não ia. Pois. Não havia, toda a gente apanhava bebedeiras, aquelas coisas malucas, e eu não tive a oportunidade disso. Eu passei essa fase toda. Não foi mau, pronto, foi mau porque faltam-me algumas coisas. E hoje em dia, tipo, eu penso assim, tipo, e os meus amigos? Eu não tive aquilo. Eu às vezes vejo estes miúdos na queima das fitas e tudo, não tive direito a nada disso. Não, exato. Isso é um ponto que falaste e é muito importante, porque antigamente nós trabalhávamos muitas horas. Muitas horas. Nós só éramos considerados bons Bons cabeleireiros se tivéssemos uma agenda assim. Se tivéssemos uma agenda folgada, né? Demasiado livre, não tinhas trabalho porque ninguém te queria, porque eras péssimo cabeleireiro. Eu tinha horas de espera, sempre, ainda agora funciona assim, eu nunca me ajustei às marcações. Trabalhei sempre por ordem de chegada. Isso é depois um ponto que vamos falar mais à frente, que eu tenho muita curiosidade E eu sobre nunca ainda trabalhei cabeleireiros que não trabalham por por ordem. marcação. E eu trabalho assim. E funciono muito bem assim, se eu sei funcionar nessa pressão. Mas eu, por exemplo, as pessoas chegavam, eu tinha tanto trabalho, cortava tanto cabelo, e eu nunca queria que varressem o cabelo, e eu adorava andar a trabalhar em cima do cabelo, porque era sinal que eu tinha tido muito trabalho. As pessoas varriam e tal, mas eu às vezes dizia, não te incomoda, e eu, não me incomoda, porque eu sentia-me bem, porque era sinal que eu tinha trabalho, tipo, que estava ali. Estavas ali a trabalhar. Isto eu acho uma profissão extraordinária. Eu acho que só agora, sei lá, eu acho que só devia ter começado efetivamente a trabalhar por conta própria passado 10 anos do que fiz. Não é que tenha feito mal, porque depois eu fiz um erro, não foi um erro, eu ao fim de um ano estar a trabalhar, para achar que tinha que canalizar dinheiro e começar a ter uma estrutura, eu cismei que queria comprar tipo um apartamento ou uma casa, uma coisa qualquer, para direcionar algum dinheiro, porque eu não poupava. Exato. E eu comprei casa. Pronto. Comprei casa naquela altura, comprei uma casa, um miúdo de 19 anos, ou 20 naquele caso, a comprar uma casa, sem dinheiro nenhum, que eu tinha comprado toda em roupa, tinha dinheiro lá para a escritura ou para o que fosse. Mas comprei uma casa, começou uma prestação, mas depois, obrigatoriamente, não podes perder aquelas 3 clientes que te pagam 4 ou 5 euros lá vai secar. Exato. Começas a ver obrigado. Passado um ano, houve um leilão de uma loja perto, tu compras, e os bancos davam tudo. Que eu acho que era um erro, uma criança davam tudo. Passado para aí um ano certo, comprei uma loja num leilão, sem um tostão. E depois uma criança que não tinha estrutura mental para aqueles arcabouços todos, bancos, para aquelas coisas todas, tipo, ganhei traquejo. Mas o instinto já era para isso, já era para ser um Vítor Hugo com responsabilidade. Pronto. Eu não consigo ver o lado negativo aí. Eu vejo um lado positivo. Eu costumo ver que, eu costumo dizer, efetivamente eu trabalhei sempre assim, sob pressão, porque depois já tinha vontade de trabalhar. E eu acho que ainda continua a ser assim. Eu tenho que ter sempre uma motivação. Tenho que ter dívidas. Tenho que ter dívidas para eu ter a obrigação de ter. Porque senão eu não me imagino na reforma assim sem nada, só olhar para o teto. Não consigo. Eu preciso ter aquela necessidade. Eu acho que foram muitos anos a trabalhar assim, eu preciso estar. E entre aspas, eu uma vez fui fazer uma sessão de coaching e o senhor disse, não pense que está mal. Porque qualquer jogador de futebol que começa do nada, os managers deles obrigam-nos a comprar grandes coisas para depois os obrigarem a trabalhar cada vez mais, ao esforço ser maior. Exato. E eu acho que naturalmente aconteceu isso. Você estava a dizer, não acho isso um lado negativo. Não é negativo, mas bom. pronto, eu não tinha estrutura mental para aquilo. Sabes, não tinha... Ganhei traquejo, não tinha maturidade nenhuma. E mesmo assim, noção daquilo que te estavas a meter. Hoje acho que tenho a noção, tipo, naquelas alturas, tipo, devo ter apanhado ali tipo uns esgotamentos nervosos, porque depois era muito nervoso, via toda a gente ali à espera, tinha coisas a pagar, sozinho. Isso chama-se imaturidade. É mesmo. Eu hoje chego à conclusão e disse, não sei como é que aguentei aquilo.
E hoje a tua equipa é composta por quantas pessoas? Somos 8. 8 profissionais? Sim, E todos os profissionais fazem tudo lá no teu salão? tudo. É assim, o que é que acontece de mal no meu salão que eu não consigo mudar e, por máximo, ainda há pouco tempo paguei-lhes um curso de corta todas. Toda a gente quer o meu corte. Eu sou dependente, aquele salão é dependente de mim. O que não é bom, e eu não consigo mudar isso. Ainda há pouco tempo, tipo com o João Antunes, estávamos a falar isso, estávamos a falar de equipas, mas não sei o quê. E assim, eu não consigo. Eu vou conseguir, porque eu às vezes eu digo, fogo, eu fico triste, eu saio e o trabalho, há sempre uma queda no trabalho, porque há um toque muito pessoal, há um... Porque o salão tem muito a tua assinatura. E isso não te acontece só a ti, também acontece a mim. Eu, quando não estou no salão, o salão não tem a mesma faturação. Isso não deixa de ser bom, não é? Sim, porque Eu tu não és a vejo... Cláudia, eu sou o Vitor Hugo, Exato. e eu quero sempre... Eu tento sempre ver tudo pelo copo meio cheio. E nunca ver a parte negativa. Mas a bom, e a parte de tu teres mais tempo e do salão conseguir trabalhar é um trabalho que é teu, que é como tu delegas o teu trabalho. E em vez de estás a oferecer cursos, se calhar, de corte de outros profissionais, se calhar devias oferecer um curso teu a elas, uma manhã assim, é assim que se faz. Sim, mas eu Apesar explico. que Eu explico. todos nós temos uma forma diferente. Podes-me Diferente. ensinar... Tu não me consegues pôr eu a fazer a mesma coisa que tu Exatamente. fazes. Por isso que eu acho que quando eu falo nas minhas masterclasses, eu falo muito isso. Vocês não vão sair daqui a fazer uma técnica igual à minha. Vocês podem tentar ajustar na vossa realidade. Exatamente. Vocês vão aprimorar as vossas técnicas Que é o que eu com às dicas vezes... com aquilo que eu estou a dar. Muitas vezes eu digo-lhes, eu quero que o resultado seja o que eu tenho. Exato. Vocês tentam ajustar-se dentro do... Mas não é fácil, porque a clienta... Não sei. Para mim, eu acho que é uma falha, e não é uma falha, faltou-me o tal cabeleireiro de cidade. Estás a perceber? Aberta. Faltou-me isso. E agora é difícil. Olha, eu nem sei se fico contente se não fico. Estás a perceber? Eu só não tenho a liberdade, que é a única coisa que me falta. É tu poderes sair do salão. Eu acho que o máximo que tirei de férias foram 17 dias na vida seguidos. Nunca consegui tirar mais do que isso. Pronto. Eu já consegui tirar quando fui mãe. Fiquei um mês sem trabalhar. Eu, quando fui pai, fui trabalhar tipo na noite, no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir. Fiquei um mês sem trabalhar. Pronto, um mês, mas imagina. E agora este ano também consegui ficar um mês sem trabalhar porque queria estruturar a empresa. Então estive completamente fora do atendimento ao público para eu perceber aquilo que o salão poderia melhorar. E projetos que poderia fazer neste ano de 2025. Portanto, aconselho, acho que todo empresário deve fazê-lo. Até há empresários que saem mesmo do salão, ou seja, da empresa, vão para um sítio longe a trabalhar. Eu fiz isso, mas foi no escritório ao lado do meu salão e estive focada em coisas que poderia acontecer este ano. E é bom. E às vezes nós porque se calhar o teu salão nunca conseguiu trabalhar sem ti, ser independente, porque tu nunca deste essa independência. Imagina, nós para o nosso filho ser independente, nós temos que o deixar viver. Nós temos que deixá-lo viver. Ele deixar-se... às vezes o Afonso, ele tem 4 anos e digo, Afonso, veste sozinho, né? Para ele saber, tem que saber vestir sozinho, ele tem que fazer as coisas. Afonso, ajuda-me a meter a mesa. Então ele ajuda. Ou seja, dar-lhe coisas para ele saber, ser ele a fazê-lo sozinho, não é? E no salão acabamos por não deixa estar que a mamãe coloca a mesa. Não, filha, deixa estar que a mamãe veste. O que é que faz? O Afonso vai se tornar um menino dependente, não é? Para tudo que tem que ir a mamar atrás para fazer as coisas. E eu vejo muito isso. Então, para mim, ser mãe foi uma lição nesse aspecto. Ou seja, deixá-las fazer para elas se tornarem independentes. Se nós estivermos sempre lá, não conseguimos. Elas não conseguem ser independentes. Depois eu tive eu tive uma equipa eu tive uma funcionária 20 anos, uma que teve 18, tinha aquela equipa muito estruturada, mas, entre aspas, muito mal habituada. E eu também ainda via as coisas com outro prisma. Eu neste momento já vejo É isso. Estás a perceber? Eu neste momento já vejo as coisas com outro prisma. Tipo, eu já chego ao salão, já consigo reunir e dizer assim, temos que distribuir isto por aquilo, porque depois é assim, eu não sei se tu notas, nós os cabeleireiros entre nós somos todos muito mentirosos. Eu a semana passada fui a uma formação que era tipo era só tipo de... Nós só gostávamos de partilhar as glórias. Pronto. E ninguém conta as derrotas. As derrotas, que são tantas. É Sabes tão mau. Precisas ser muito corajoso. E eu às vezes, eu crio aqueles grupos entre cabeleireiros e acho que consigo ter uma boa união com isso,
Porque o que é que acontece? Provavelmente aconteceu comigo. Eu esta semana partilhei uma coisa que eu traduzi tudo de um site espanhol para postar isso. Janeiro, fevereiro e março foram meses horríveis. Terríveis. Houve uma queda na faturação astronómica. Eu achava que era só comigo. Tinha dias que eu ia assim... Eu não consigo basear que o meu trabalho, não trabalho por agenda. É bom que agora o meu gestor esteja a ouvir este podcast. Pronto. Janeiro, fevereiro e março foram meses horríveis. Março normalmente já é o mês que há uma melhoria, que não houve essa melhoria. Se notarmos em faturação, não noto muito na faturação, mas houve muito menos trabalho. E eu não consigo ver tantas mulheres paradas no mesmo sítio e olhar para mim. Tipo, eu fico louco. Estar ali a ver as funcionárias todas ali a inventar trabalho que não dá para inventar trabalho. Verdade. E só que tu perguntas a qualquer cabeleireiro, não, são todos, o dinheiro entra-lhes para a porta dentro. E pensas assim, fogo, é só comigo. Mas o que é que isso tem de bom? Nada. Porque é que eu tenho interesse que tu estejas a deprimir em casa se eu te posso dizer, Cláudio, eu estou na outra parte do país e estou sem trabalho. Se tu me disseres exatamente a mesma coisa, eu hoje também está muito mal, ou está muito inferior à semana passada, ou ao mês passado, ou não sei o quê, nós estávamos todos mais tranquilos. Eu tenho cabeleireiros que mandam mensagem a fazer esse tipo de perguntas, a dizer que o mês está muito complicado, e perguntam se eu estou a sentir essa quebra. E eu sou sincera, porque a mim é Que diferente. diferença faz? Mas eu acho que tenho, eu vejo as coisas de uma forma que a mim dá-me ao litro mesmo. Eu sei aquilo, o valor que eu tenho, o salão que tenho. Se neste mês as coisas não estão bem, Vai eu quero melhor. dizer que vamos fechar. Ou seja, Isso, é. há uma quebra e Eu não está sou- tudo certo. Só que tu se calhar és positiva como eu sou positivo. Mas tu há de ver que há muitas cabeleireiros que não são e sofrem com isso. Eu mandei um áudio para essa cabeleireira e disse que sim, que também estava a sentir uma quebra, e era normal nos primeiros 3 meses do ano, porque há muitas mudanças, os preços vão aumentar em todo o lado e as pessoas acabam por se assustar e nestes 3 meses acabam por se resguardar um bocadinho. E vamos ser sinceros, de janeiro a março nada acontece. Tu queres ter E é o cabelo bonito tempo, e para quê? Não é? Estás sempre em casa, são chove. meses que não... Então é normal. Eu disse, olha, aproveita de estares parada sem teres clientes e aproveita por fazer algo diferente. Faz reuniões com a equipa, cria novos projetos, vê o que é que podes melhorar no teu espaço. Não estejas a pensar que não há clientes a entrar. Que vai acabar. Exato. Eu disse, em vez de estás a pensar nisso e focada no problema, foca-te na solução. E foca-te em perceber o que é que podes melhorar, o que é que podes fazer. E eu às terças-feiras no trabalho estou direcionada para criar coisas, porque eu gosto muito deste mundo digital. E então eu estou muito direcionada, mas quando vejo a equipa mais parada, eu gosto de tentar perceber, olha, faço reuniões com elas, individual, tento perceber quais são, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que lhes está a passar na cabeça naquele momento, o que é que elas pretendem daqui a uns tempos fazer, se querem continuar como funcionários, se elas querem passar para estabelecer-se, e tentarmos perceber para também não apanharmos surpresas no meio do caos. Então, nós temos que aproveitar todos os momentos que temos no salão para tirar coisas boas daquilo. Então, nos momentos mais maus, que eu não chamo momentos maus, mas eu acho que quando nós estamos num momento mais baixo, tirares dali coisas que podes também te fazer preparar quando estiveres no caos. No caos. Que há o caos muitas vezes. Acreditas que eu aumento sempre a minha equipa quando eu estou com uma quebra de faturação? Aumentas sempre? Aumento. Metes sempre mais um elemento? Meto sempre mais uma pessoa. Mas propositadamente ou coincide? Olha, não sei. Por exemplo, eu tive agora uma menina que está de baixa, porque está grávida. Tu meteste 2? Não, eu meti uma e não me deixam meter a segunda. Não me deixam. Eu não acho porque agora mal tem pensar. pessoas que mandam em mim. Pois, não. Temos sempre. O problema é esse, é que depois começa a Não me deixam. E não é a melhor altura. Eu disse, qual é que vai ser a melhor altura? Quando o salão estiver a faturar. Bombar. E quando o salão estiver a faturar, eu não vou ter tempo para lhe estar a ensinar. E ela vai entrar e, coitada, vai ser mandada para os tubarões. E não acho que seja a melhor altura. Para mim, a melhor altura de contratar pessoas é de janeiro a março, que é quando o salão está mais estagnado. Dá muito mais para pôr em prática. Eu tive o caso, entrou uma rapariga, entrou em dezembro, foi logo tubarões, tipo... Eu nem sabia o nome dela. É isso. Eu cheguei ao fim do mês e ainda não sabia o nome dela. O que ela gosta de fazer, o que é que para ela é importante. Pronto, efetivamente, entramos em janeiro, fevereiro e março, eu já a percebo, já a conheço, tipo,
ela é muito boa funcionária, mas é muito má na venda, ela não consegue. Pronto, tem ali. E eu agora já lhe estou a apanhar os truques todos, já estou a estimular, já deu para fazer esse e mesmo arranjar o equilíbrio entre as outras. Tipo, como é que isto tem que Nessa funcionar? parte da gestão de pessoas, falaste agora num ponto que eu acho que é muito importante, que é, não existem maus funcionários, existem funcionários melhores Melhores do numas que coisas, não, melhores a fazer algo do que E noutras. nós temos que tentar apanhar daqui. Eu que sou o patrão, o CEO daquela atrapalhada toda, como eu às vezes digo, eu não posso ir à caixa. Exato. Eu nunca posso ir à Tu tens caixa. recepcionista? Não. Nunca pensaste colocar? Já e precisava. Para mim é um fator importante num salão de cabeleireiro. Já e Por esse motivo que precisava. estás a dizer. Porque eu não vou. Elas sabem perfeitamente, elas podem estar na outra ponta do salão e eu posso estar na caixa. E eu, olha, não te importas vir aqui receber? Porque eu tenho assim, tipo Santa Casa Misericórdia aqui em cima e habituei-me a Santa Casa Misericórdia. Exato. Depois tenho pena, ou porque a cliente não tem tantas possibilidades, ou porque não sei. Não, acabou. O sistema é assim. E eu deixei de ir à Nunca caixa. pensaste colocar assim uma recepcionista? Já pensei e precisava, porque eu precisava de tudo, porque eu sou muito desorganizado, vivo bem na minha desorganização e eu precisava que alguém compensasse aquilo tudo. Porque depois eu sou o tudo, eu sou Tu fazes os o tudo. redes sociais, eu sou, quer dizer, eu depois sou o tudo. E às vezes, tipo, entro naquela fase, tipo, nem sei se existo, ando ali. E sabes que a minha segunda funcionária foi recepcionista. E as pessoas Isso dizem é assim: porquê que vais meter uma uma pessoa, né? Que normalmente os cabeleireiros que querem colocar é cabeleireiras para faturar e para conseguires ter uma maior a faturação. tua recepcionista à partida faz faz-te tudo, quase que entrega tudo à contabilidade, Vocês não pronto. têm noção do que para mim é das melhores coisas que um salão pode ter. Primeiro porque respeita os horários do salão e tu não tens que trabalhar até às 9 nem até às 10 da noite porque tens uma pessoa ali que diz que o salão fecha às 7 da tarde. Pois. Se a cliente me dissesse, olha Cláudia, a mim, olha Cláudia, mas eu só saio do trabalho às 8, achas que dava para fazer um corte às 8? Dá. Eu não consigo dizer que não, Não, porque nem eu. aquilo é meu, Pois. não é? Eu não consigo dizer não a clientes. Eu deleguei isso às funcionárias, tipo. Eu só. O que é que acontece no salão? Tu entras, eu cumprimento Mas com depois há um erro, quem é que foi? Pois. Tu não funcionas por marcações, também é uma coisa que também que ajuda, porque não precisas ter uma boa gestão de agenda. Não, eu não tenho gestão de agenda. Tipo, como é que eu funciono? Eu funciono tipo aqueles restaurantes que tu entras, chegas, temos sempre uma folha, Vamos falar antes, como as finanças. É isso? é do género. Tu dizes, tu escreves o que vais fazer e à partida, não, escreves o teu nome e à partida o que estás a pensar fazer. Eu vou ter contigo e vamos estruturar ali, fazemos ali um diagnóstico. Se vais para cor, vais para cor. Passamos para linhas de montagens diferentes. Cortes, brushings, o que seja, praça, logo para rampa. Cores, trabalhos técnicos, passa para outro setor. O que é que acontece? Tu apetece ir ao cabeleireiro neste preciso momento. Tu atravessas a estrada, entras no salão e és atendido a passar para aí 5 minutos. Não tens que esperar uma semana até ter uma marcação. Estás a perceber? Queres fazer uma balayagem agora? Mas imagina, se toda a gente se lembrar hoje de manhã e vai ao Sim, salão, eu chego lá lá, às vai vezes de manhã tenho 30 pessoas. À espera, eu chego à hora do almoço ao sábado, estão tipo 35 pessoas. Só que como somos muitos, aquilo flui com uma rapidez. Chegas lá passado uma hora e essa pressão Que medo! funciona-me super bem. Eu já sou o oposto. Gostas de trabalhar com aquela calma, por Eu exemplo. gosto de perceber como é que vai ser a minha agenda na próxima semana, esta semana. Eu chego ao salão, a primeira coisa que eu faço é ver a minha agenda para esta Eu semana. não gosto. Por exemplo, nós aos domingos e sábados, tipo, por exemplo, eu só faço marcações para casamentos e afins, cerimónias, essas coisas. E essas pessoas, efetivamente, vão à frente das outras pessoas que estão à espera. Mas como já acontece há tantos anos Depois assim, não tens fila de prioridades. temos essa fila que fazemos tipo, duas marcações, uma máximo. pessoa, duas marcações, uma pessoa. E as pessoas aprenderam a viver assim. Tipo, nós explicamos logo no dia que vamos marcar, é assim, funciona assim. Imagina, estão 10 pessoas para as 7 da manhã. Imagina se eu chego para trabalho técnico no teu salão às 4 da tarde. Tu fazes? Faço. E que horas é que eu saio de lá? Assim depende do trabalho técnico. Calma, se for uma cor, se for uma coisa que seja rápida, Quero Pronto. quero ficar loira. assim, se eu achar que até às 7 da tarde consigo, pronto, é o Mas- meu horário de funcionamento, eu deixo, eu permito. Senão também tento agendar aquilo para outro dia. Fechas a que horas? Às 7. Às 7. Às É 7. como eu. Há um ano, mas eu fechava às 8 da noite. Mas tu podias entrar no salão até às 8 da noite. E ao sábado fazes o horário normal? Corrido normal. Por isso eu saía sempre 8 e tal, 9 horas. Depois eu trabalho com a minha esposa. Tipo, aquilo era nosso. Nós, se tiver que ir jantar às 10h30, vamos jantar às 10h30. Exatamente. Sim, o facto de também trabalhares com a tua dois. esposa Depois, acaba por. Pronto, piorar.
Porque depois tenho uma mãe que, pronto, a minha mãe é que faz a gestão toda extra, toma conta do meu filho, vai buscar, pronto, é aquilo, Tens a parte da gestão pessoal. né? Que tens Tenho uma essa mãe, vantagem, tens tenho essa essa rede de apoio. vantagem, é. Isso acaba por ser bom, mas ao mesmo tempo acaba por... Perdemos muitas coisas. Exatamente. Na vida pessoal perdemos muitas coisas, mas eu acho que isso também acontece nas profissões todas, também não podemos pensar assim, que eu acho que... Não. E quando temos alguma coisa nossa, nós temos que saber direcionar e aproveitar. Exatamente. Passou, ele já tem quase 15 anos e tu não deste por ela. Eram coisas que tipo a minha mãe contou-me. Mas mudavas alguma coisa em relação a isso? Imagina, se fosse agora o Vítor Hugo abrir um salão, Ai, mudava muita o coisa. que é que tu mudavas? O que é que tu aconselhas a quem está a abrir um salão agora? O que é que tu fizeste que hoje não farias? Ou o que é que farias? O que é que aconselhavas a essas Eu tinha pessoas? começado logo como uma equipa. Logo. Eu tinha começado logo com funcionários. O que tu estás a dizer da recepcionista é essencial. Porque a minha recepcionista é quem é que acaba por ser, tipo a contabilista que está lá, Mas não eu não sei quantos sei, quilómetros. mas eu como cabeleireira nova que vou abrir agora o meu salão, Não sabes se eu vais ter não muito sei. ou pouco trabalho. Eu Exatamente. começava sozinho, ia logo fazer um X de formações em finanças, pelo menos para perceber essas partes. Porque isso passa-nos completamente ao lado. Quando a gente percebe que tem que ir pagar X aqui, X acolá, X acolá, e apetece chorar nesse dia e depois pensas assim, eu faturei tanto e não tenho dinheiro nenhum. Como é que isto vai acontecer? Exato. Pronto, essa parte é essencial. Essa parte até já devia de acontecer no secundário, na escola e por aí fora. Isso é o que eu... Isso já tinha que acontecer e eu explico muitas vezes ao meu filho, já há muitas coisas que eu lhe digo, nem tudo que tu ganhas, porque muitas vezes ele recebe uma prendita, tipo 50 euros, e eu dou-lhe assim, tipo, e eu quero comprar não sei o quê, e eu, tu só podes comprar até 30, porque 20 tu tens que poupar, porque na tua vida vai ser sempre nessa proporção, porque senão tu nunca vais ter Exato. uma margem de Tens manobra. 50 euros. Os 50 euros não são todos teus. E eu explico-lhe isso, tu não vais gastar os 50%, 23% e Não se é? te acontecer alguma coisa, tu tens que ter ali tipo, porque eu nunca me aconteceu isso. Tipo, eu comecei a ganhar 50 euros, 70 euros, 80 euros e fui crescendo assim. Só que depois vais nessa rampa de lançamento. E é assim, eu sempre fui muito esforçado e tive, entre aspas, sorte, não é sorte. O nome sorte é um bocado... Trabalho. Pronto, tive sempre sorte. Mas eu depois fui fazendo essa... que não é fácil, porque eu ao longo dos anos eu vi tantas cabeleireiras, excelentes cabeleireiras, que eu tenho pena delas hoje em dia. Tipo, nomes que foram sonantes naquela altura, quando eu comecei, que tu ouvias daqui e da lá, tipo, fala-se desta, fala-se daquela. Não houve um acompanhamento. Não, e elas morreram. Tipo, elas existem. Elas existem, mas tem lá a Maria Madalena, mas não sei o quê, tem aquelas senhoras que tipo... E isso foi sempre O que é que achas que o que é que falhou aí? Muito, falhou muita evolução. Porque isto está constantemente em evolução. Tu E tens não que é te só- ajustar completamente ao mercado. Neste momento o mercado deixou de ser brushing. E eu falo muito que o cabeleireiro é artista, não é? O cabeleireiro não é empresário, não é empreendedor, não é gestor. O cabeleireiro é artista, não é? Apesar de eu não me sentir muito artista, tenho colegas que são verdadeiros artistas e admiro o trabalho deles. Mas quando tu és um cabeleireiro artista e vais abrir um espaço, vai-te faltar o lado empresário, o lado empreendedor, a A estrutura. estrutura toda. E hoje em dia tu não consegues ser só artista. Tu, para abrir um espaço, tens que ser artista, empresário, empreendedor e isso tudo. E dessa Madalena que tu falas que eram cabeleireiros de grande nome, não é? E que não tiveram um acompanhamento. E aí não é só a parte técnica que muda, e concordo contigo, é toda esta parte financeira e estrutural. Porque eu olho para elas e efetivamente naquela altura já ganhariam muito dinheiro e tipo, e foram-se mantendo e ali a linha foi desvanecendo, tipo, não acompanharam nada, não Achas que as redes sociais tiveram um impacto sobre isso? Claro, muito, porque elas esqueceram-se de evoluir nessa parte. Tipo, onde é que está essa parte? Uma pessoa que não tem redes sociais não existe neste momento. As pessoas não se mentalizam disso. Tipo, se tu não tens redes sociais, onde é que eu te vou ver? Na televisão? Num anúncio de televisão? Não, acabou. Olha, eu sou do tempo... Os cabeleireiros antes viviam da terrinha e do passa-palavra. Hoje em dia os cabeleireiros vivem quase 60% das redes sociais, da forma como publicitam o trabalho. Sei lá, há 10 anos atrás, penso eu, estás a ver, passavas nas estradas, tinha aqueles outdoors. Exato. Eu já fiz naquela altura uma fotografia espetacular de outdoor, e eu pagava naquela altura, era o ordenado de uma funcionária
para aquilo mudar de zona nas cidades Exato. longe, porque eu não tenho muitos clientes da minha localidade. Tipo, eu estou numa localidade pequena, mas tenho os meus clientes é tudo de 80% cidades à ali, volta. bem tudo longe. E o Eu que é que acho eu que todos fazia? os salões Acontece acontece isso. isso. Santos da casa Não fazem fazem milagres. milagres. Não, porque eu podia ficar rico, eu às vezes ia poder ficar rico e depois era uma vergonha. É um problema. Exato. E o outdoor andava de cidade em cidade. Que eu dizia, isto é uma funcionária calada. Nós, neste momento, isso já não existe. Aquilo já não interessa nada, já nem olhas para aquilo. Ao que eu digo das recepcionistas, tu tendo uma recepcionista não é um investimento. O salão não vai faturar com ela, mas vai investir nela para depois conseguir faturar mais. É porque o ordenado dela vai ser mais. dividido pelas outras. Simplesmente tu pensas que vais aumentar um bocadinho o ordenado das outras. Só que tira uma carga enorme e eu tenho a perfeita noção que estou nessa fase que eu E efetivamente aquilo que precisava fizeste era um investimento para chegares a um maior número de de pessoas. pessoas. Até Era porque as ela. nossas redes sociais antigamente. Eu nunca fiz isso, por acaso. Pronto, mas havia aquela necessidade tipo de agradar a cliente quando eu não estou lá, ou de agradar a cliente porque eu estou distraído com outra coisa qualquer, porque depois é essa parte do artista. O artista, quando está a fazer uma coisa, não consegue fazer 10 ao mesmo tempo. Eu, durante 10 anos, sei lá, os primeiros 10 anos, eu tinha torcicólogs constante. Porquê? Porque eu atendia o telefone assim. Pois. Eu estava a fazer E um brushing fazias tu. assim, o tempo todo. E eu passava a minha vida com torcicólogos e eu era a recepcionista. O telefone passava o dia a tocar. E eu passava o dia assim. Depois a cliente decidia contar a vida desde pequenina ao telefone e eu era capaz de fazer o corte todo e o brushing todo sempre com o telefone assim. Tipo, isso são coisas que tipo, hoje não acontecia de certeza. Estás a perceber? Hoje eu já não me permitia isso. Eu às vezes eu digo, eu apetecia-me escangalhar esta máquina toda, mudar de zona e começar do zero. Por que não fazes isso? Já são 44 anos. Agora não me apetece dar aqui um... Estás na flor da idade, Vitor. Estou na flor da idade, Estás na flor da idade. mas eu agora também queria mais... Olha, sei lá, não sei. Eu apetecia-me isso. Porque eu montei esse tal segundo salão. Porque isso se calhar precisa de coragem e não o fazes por medo? Porque eu já passei essas fases todas. Eu passei fases tão más e agora parece que não me apetece voltar às mesmas fases más. Eu apanhei uma fiscalização das finanças astronómica há uns 10 anos. Apanhar ali uma castanhada tipo 40 e tal mil euros. Ter que abrir firmas, aquelas coisas todas. Tipo, não estava preparado para aquilo. Tinha acabado de ser pai, tinha acabado... Coisas tipo más, estás a perceber? Acontecer, olha, por falta de recepcionista... Mas foi se calhar uma boa bagagem para ti que hoje faz com que tu não cometas esses erros. Sim, efetivamente foi. E se calhar se tivesses uma recepcionista, se a tua segunda ou terceira funcionária fosse uma recepcionista, se calhar não terias passado por isso. Não. E depois no mesmo processo aconteceu outra coisa, outra situação. Tipo, imagina, uma empresa de... Eu estabeleci-me, sei lá, para aí em 2002 ou qualquer coisa. Uma empresa qualquer, na mesma altura, pede-me não sei quantas faturas que estão por pagar desde 2002. E eu algum dia tenho comprovativos. Eu, Vitor Hugo, tipo desorganizado, não X de cadeiras. Não. A sorte é que havia aqueles químicos de cheques. E eu comecei a perceber, não, eu paguei isto a esta empresa, que era como se fosse uma L'Oréal e tu passavas, por exemplo, os cheques à Magirel, por exemplo. Qualquer coisa assim. Eu passava os cheques ali assim. E eu dividia aqueles cheques, tinha esse livro de químicos. Olha, aquilo deu uma atrapalhada. Foram para o tribunal, obrigaram-me a pagar 8 mil e tal euros, porque depois, como não tinha recepcionista, aquilo passa para a contabilista passa para o advogado. Quem é desorganizado. Mesmo, muito. E porque tu, se calhar, quando abriste o salão, não olhaste para o teu salão como uma empresa. Não, eu só queria assim, ganhar só era o teu dinheiro, trabalho. gostava tanto de fazer aquilo, até fazia de graça. Porque eres, se calhar, mais artista do que propriamente empresário. E é bom tu falares dessas tuas dores, porque hoje em dia as situações acontecem na mesma. Igual. E hoje em dia acho que não tens tanta desculpa como tinhas há 25 anos não atrás. Não há desculpa nenhuma, porque sabes tudo agora, só não sabes se não quiseres. Exatamente, por isso é que isto do declarar tudo e que muitos cabeleireiros fazem disto um bicho de sete cabeças, e eu acho que está na hora, porque antes que aconteça alguma coisa deste género, alguém. Porque o que é que me acontecia? E provavelmente acontecia. Antes, o dia do IVA era um dia de dor. Eu comecei a mudar o mindset e a pensar, não, se pagar mais... Quando abri o salão eu nem sabia o que isso pagava, era. Pronto. Que é o IVA. É horrível. Que é pagamentos por conta. Meu Deus, agora, não. Dizer que eu tenho que pagar coisas ao Estado. Eu trabalhei tanto e vou dar esse dinheiro todo agora. Como é que é possível? Agora já mudei o mindset todo, já sei, tipo, tem para até se pagar 2 mil ou 3 mil, até nem é muito. 4 euros por um brushing. Claro que não. E já nem é muito, tipo, já não acho aquilo muito, tipo, vamos mudando o mindset e a coisa vai ajustando. Uma das coisas que eu acho imensa piada é a forma como tu comunicas nas redes sociais, e tu és aquele cabeleireiro que dá humor às situações que nos acontecem
no dia a dia. E muitos cabeleireiros se identificam com esses vídeos porque a mim já me aconteceu mesmo, eu própria. Já vi vídeos porque que hoje começo-me a rir, tipo, Exato, isto acontece. Isto acontece imenso. acontece. Porque tu, por exemplo, às vezes estamos em situações e tu ouves, por exemplo, há cabeleireiros que nunca danificaram o cabelo. Se tu ouvis na conversa deles, eu estraguei tantos. Já tive comentários, por exemplo, há pessoas que vão apagar comentários. Tipo, aqui há 10 anos, sei lá, partiste-me o cabelo todo numas madeixas. Foi pouco, então se atendi 500 clientes, só estraguei são muito bom. É verdade. Porque eu às vezes, e eu sempre entrei nessa base do humor, e eu acho que as redes sociais, eu sempre tentei dizer aquilo que, efetivamente, porque há pessoas que às vezes dizem, parece que estás chateado com as clientes, eu não. Eu sei é que há outras cabeleireiras que o querem dizer e não conseguem. Já foste mal interpretado? Já tiveste pessoas que levassem Eu mal? tenho, por exemplo, não, sei lá, que me dissessem não. Tipo, que me dissessem, e efetivamente eu não tenho muita razão de queixa das minhas clientes porque eu sou o sexo oposto, é muito fácil. É muito fácil. A mim, eu domino ali, e essa Isso parte é do sexo verdade. oposto Vocês têm o caminho muito facilitado em muito. relação a isso. Como eu Vocês sou o podem sexo fazer o que oposto, tipo, o meu quiserem. tom de voz, já uma simpatia, um Exatamente. toquezinho e tal, funciona Nós tudo. podemos lhes dizer a mesma coisa, os dois. Claro, Eu vou exato. dizer, olha, o seu cabelo está Precisa danificado disto, precisa. e você precisa fazer tratamento. E se tu disseres à cliente, o seu cabelo está Todo completamente estourado. Todo, não tem. mesmo, elas vão dizer, Vítor, então o que é que eu devo fazer no meu cabelo? Exato, funciona. É que eu noto no salão, quer dizer, com as funcionárias, e acontece mesmo isso. Tipo, se tu fores tu a dizer, funciona tudo. E eu não sei explicar. Eu acho que é o sexo oposto. Eu às vezes tenho uma cliente que já era minha cliente há algum tempo e ela queria ficar sempre muito loira. E eu dizia que não tinha nada a ver com ela, não era o ADN dela, aconselhava sempre a não ficar Mais sempre tão natural. loira, mais natural. Eu também amei um bocadinho o meu registro, a respeitar muito a A naturalidade naturalidade. das clientes, mas essa cliente queria o oposto. E eu tentava sempre ir muito ao encontro daquilo que eu queria. Uma vez ela apareceu-me no salão mega loira. E eu olhei para ela e disse, o que é que tu foste fazer ao cabelo? Gel, tu não me metias loira, eu fui outro fui cabeleireiro, fui meter loira. Eu disse, e agora? Gel, e agora que eu odeio, Cláudia, o que é que eu faço? Eu odeio. Se fosse eu, Queríamos. ela já entrava na conversa. Ela já permitia, que eu noto isso, e tu notas isso. Tipo, tu disseste e não valeu. E ela se calhar até foi um rapaz. Gel, não me reconhece, sinto que não sou eu. Eu disse, claro, porque tu não és loira, tu és morena. Porquê que tu queres ser loiro? Porquê que tu queres pertencer a uma equipa que não é não tua? Mas às vezes é aquela necessidade faz de chamar a sentido. atenção. Pronto, e eu acho que eu isso consigo. Eu identifico muito aquilo que eu gosto ou que eu não gosto. E também tenho. Eu fui sempre muito Mas sincero. continua a fazer esses vídeos que eu adoro. Sim, Gosto muito. e esses vídeos, assim como tu adoras, há de reparar que eles têm muitas partilhas. Porquê? Porque há cabeleireiras que não querem dizer aquilo à cliente. Eu às vezes, como é que eu imagino os vídeos? Eu começo a pensar, o que é que eu queria dizer à cliente se eu fosse cabeleireira e eu não conseguisse dizer? Sim. E por isso é que depois têm partilhas, porque efetivamente às vezes tu queres dizer, eu quero te dizer que tu precisas de comprar uma gama, mas eu não tenho coragem de dizer. Se eu fizer um vídeo com esse intuito e elas Sim. partilharem, isso já vem do outro lado. Tipo, não é só a minha cabeleireira que me está a tentar impingir, vender ou empurrar, ou o que seja. E eu tento fazer esse vídeo, porque isso também isso é um tendão daqueles que eu tenho. Eu fui sempre muito difícil na venda. Sempre tive muitos problemas na venda. Porque sabes impingir. Hoje em dia já começámos a mudar um bocadinho isso. Por acaso, quando olha, cabeleireiro quer vender produto, não é? Efetivamente nós somos os melhores médicos do cabelo, tipo, não há melhor, mas só que eu depois digo isto, mas não o faço, eu passo a pasta a quem o faz, pronto, distribuo, mas efetivamente eu sei o problema, eu sei o que é que a pessoa precisa, eu sei o que é que tem que acontecer, mas eu tenho sempre aquele síndrome de está lá, já vem um problema de trás porque efetivamente não tínhamos muitas posses. A minha mãe, as poucas vezes que eu cabeleireiro, comigo era o mais novo, eu gostava daquilo, e ela, a Corália vende um shampoo e é tão caro, nem digas ao pai. Exato. Sabes? E eu acho que isso ficou-me ali, tipo, está aqui no meu subconsciente, tipo, há sempre aquela preocupação, tipo, eu vivo a dor como se ainda continuasse a ser aquela dor. E eu olho para a cliente e eu penso, e às vezes, por exemplo, vejo assim pessoas que a funcionária está-lhe a vender tudo o que acha que ela merece, mas aqui eu às vezes penso assim, ai meu Deus, como é que é possível? Vou deixar aqui um rim. Não, mas ela quer. Ela quer, e se lhe sabe bem, porque é que eu não tenho? Se a gente entra na Zara e compra a 10ª camisola branca igual às outras 10 tem em casa e vamos contentes embora, porque é que ela não há de ser satisfeita e ter o mesmo direito? E agora isto também das redes sociais mudaram muito agora, porque
usou-se muito e falou-se muito sobre ter skincare, não é? Toda a gente E hoje entrou em dia no faz. Agora também já me estamos também a falar do hair care, hair de care. de tratarmos do cabelo em casa e estamos a educar as As clientes, clientes. mas também as influências estão a passar muito bem essa informação, que hoje em dia, ok, não é Isso é assim, porque só as influencers mandam em tudo. O Exatamente, chocolate de Dubai virou como se fosse verdade. uma coisa inédita. É verdade. Nunca tínhamos provado chocolate na vida. E de repente toda a gente andou a uma corrida. Quem é que fez isso? As redes sociais. E é o que nos acontece connosco. Tipo, ou te põe em cima ou te põe em baixo. Nós é que Sim. temos que saber viver ali no meio daquele... E eu penso assim, tipo, eu sou bom, mas há muitos cabeleireiros muito melhores do que eu. Qual é a tua maior dificuldade enquanto cabeleireiro? O que é que tu te sentes com mais dificuldade a fazer como cabeleireiro? Mas tipo técnico. O que for. O que para ti. Mas o que é mais difícil ou o que é que eu Cabeleireiro não gosto? de trabalho. O que é, mas estás a Não é que estou perguntar? a falar como empresário. Não, mas diz-me, por exemplo, eu não tenho qualquer paciência para fazer pratas. Pronto, isso. Testo. Detesto vender produto, Sim, detesto vender fazer produto. técnica. Gosto de aconselhar, mas não gosto de Qual é a vender. tua maior dificuldade? Qual é o que tu menos gostas de fazer? É a venda. É a venda de É a produto. venda de produto. E o que é que tu sentes que poderias, o que é que tu sentes que te falta para que seres um bom vendedor de produto? Nascer outra vez. Nascer outra vez, porque eu acho que já não vou lá. Não gosto. Que eu gosto de vender, eu sinto uma diferença enorme quando vendo, mas E porquê que não trocas a palavra vender por aconselhar? eu faço esse papel. Tu Eu dás aconselho. conselhos aos teus amigos e família. Claro, e imagina, eu, por exemplo, vamos falar aqui. Não vendes. Pois não. E eu E és bom durante anos conselheiro. aconselhei Ecofan. Para tudo, eu tinha montes de ampolas para vender e aconselhava Ecofan. Porque eu achava que estava a ser mais sincero, porque estava a mandar uma coisa que eu não ia ganhar nada. E as pessoas compriam aquilo Então porquê que tu compravas outros produtos para teres no teu salão? porque tinha que nascer outra vez para entrar nesse mindset. Estás a entender? Isto é muito mau, mas eu sempre assumi estes erros. Tipo, eu sei que eles estão lá. Porque nós não vimos muito a venda em vez do aconselhamento. Eu, sempre que estou a fazer um trabalho técnico, nós fazemos sempre o diagnóstico, não é? Como tu fazes? Sim. Faço o diagnóstico e no diagnóstico eu digo aquilo o que eu aconselho, o que eu acho que lhe fica melhor e depois o que é que ela deve usar em casa. E ela aceita o que ela quiser, não é? Se ela quiser usar. Só que eu faço sempre uma deixa-teste em cada trabalho técnico e se ela não fizer um bom tratamento, o que vai acontecer é que a deixa-teste vai reprovar e eu preciso dizer, eu avisei. E às vezes... Eu avisei. E quantas vezes eu não digo, não é por falta de aviso. O problema não é meu. Tipo... Eu avisei. Então elas começam a ter consciência que aquele aconselhamento era importante elas terem feito e terem seguido tudo. Sim, e eu agora até noto isso. Eu noto que eu já tenho uma cliente que compra naturalmente, tipo, que não, porque havia muitos cabeleireiros que tinham aquele problema com as lojas de revenda e tudo. Não, porque eles não. Tu vais comprar qualquer produto, não é a mesma coisa. Tipo, eu estou a aconselhar o mesmo shampoo que ela vai usar hoje, não é o que ela vai precisar da próxima vez. Exatamente. O cliente está com outra. O cabelo está com outra necessidade. E não há ninguém que conheça melhor o cabelo da cliente que o próprio cabeleireiro, que é o que mexe, que é o que faz. Nós temos um exemplo de uma kerastase. É muito... As pessoas têm um medo da kerastase. Eu às vezes vejo as funcionárias a dizer estava a aconselhar a cliente e ela estava a tentar ver online. Não, a mim acontece muito o seu cabelo está um bocadinho danificado. Ai, mas eu uso kerastase. Tá, mas está a usar o certo. Que eu às vezes eu digo, eu não me importo nada que comprem online porque tem toda a margem menor tem toda a margem para dar erro. Agora usam o ABC da Redken. Mas eu uso o ABC da Redken. E vão mudando aquelas coisas, tudo o que estiver mais na moda. Que usa? Pronto, o cabelo não está a dar resposta a isso. Mas muitas vezes nem estão com o certo. Muitas vezes não é aquilo que o cabelo está a precisar, ou é hidratação, ou é... Estão na fase certa e se forem elas a comprar dá erro, porque efetivamente os sites são espetaculares. Tu metes lá naquilo tudo, mandas vir uma carrada de tralha para casa e depois corre-te mal. Porque ou o cabelo fica muito molado. Porque na descrição de cada produto diz aquilo que tu queres ouvir sobre o teu cabelo. Exatamente, só que depois efetivamente não é aquilo que o cabelo tu necessita, porque aquilo que tu queres ouvir não é aquilo que tu precisas de ouvir. E depois, o meu cabelo está muito oleoso, o meu cabelo não aguenta isto, nem quero nada dessas kerastase. Não, porque não está bem aconselhado. E efetivamente nós ganhamos por aí. Tu vais a uma loja de revenda, está lá aquilo tudo, mas não funciona. Funciona se fosse bem aconselhado, só que as miúdas não têm formação nenhuma para aquilo. E eu, neste momento, sinto-me à vontade com não isso. Faz. Não. Às vezes é o que online não faz. Não faz, pronto, não há um aconselhamento, está lá, está à venda. Eu tenho uma loja online, que eu criei uma loja online para acompanhar os tempos, mas eu não vendo nada por ali.
Porque efetivamente não. O que é aquilo? Falta o aconselhamento. Não, falta o toque, falta tu perceberes no cabelo. Quantas pessoas às vezes. Eu dou resposta sempre nas redes, dou sempre resposta quando pedem. Pessoas de outras partes do país Sim, estou sim. sempre a dar resposta. Mas efetivamente a resposta não é porque eu não estou com o cabelo na mão. Exato. Eu não sei E o que não é és que está. tu que tratas daquele estrutura cabelo, não- não cuidas Claro, daquele eu não sei cabelo. o que é que se passa ali. Só que as pessoas enganam-se nesse. Acham que o cabelo é igual. Igual para toda a gente, o teu está espetacular, hoje quero o cabelo assim, tipo, põe-me o cabelo assim. Pronto, só que isso não acontece. Tipo, a Exatamente. estrutura, é a naturalidade, é a idade, quantos Tudo. fatores, quantas pessoas tu tens que hoje em dia têm que fazer coloração mensal e diz, meu cabelo não era assim. Tipo, como se a culpa fosse nossa. Não, Exatamente. tem que dizer, olha, a estrutura do cabelo branco é completamente diferente, a O textura, cabelo passa por muitas muitas fases fases, da vida. É o pós-parto, é por menopausa, tudo. sei lá, alguma Fase queda hormonal, hormonal. quedas de Exatamente. ferro, nota-se imenso. Tipo, quantas Exatamente. pessoas eu já alertei E às para vezes, quedas de ferro, mas eu sempre fiz descoloração e agora o meu cabelo não não aguenta. aguenta. Não tem a ver com o produto, porque os produtos, ano após ano, estão cada vez Melhores, melhores, não é? melhores. Tem a ver muito com o cabelo e às vezes a cliente não é Não capaz de entende pensar isso. isso, não pensa nisso. Tipo, se calhar o problema é mesmo no meu cabelo. E não estamos a falar se trata bem ou se trata mal, às vezes é o interior mesmo, não é? É da estrutura. Porque já me aconteceu, tipo, queres levar o cabelo ao limite? Leva-se. Às vezes as funcionárias dizem, não deixe, eu deixo. Ela não vai fazer aqui, vai fazer do outro lado. Já me aconteceu dizer assim, se é para partir, parte aqui. Não é por falta de aviso, Mas depois tens aí o lado mau, que depois passas a ser tu que danificaste aquele cabelo. pois, mas às vezes tu andas anos a tentar fazer perceber àquela Sim. cliente E às vezes os clientes pensam que é má vontade, que é que má nós nem vontade. queremos fazer o Quantas vezes trabalho ou já não não, queremos quanta, faturar. que é que tu contaste há um bocado? Quantas clientes saem dali e vão fazer outro lado? A história dos alisamentos. Eu acho que aquilo, por exemplo, eu sou contra o alisamento porque eu acho que as pessoas perdem identidade com aquilo. Pronto, as pessoas não saem dali, tu dizes que não lhes faz o alisamento. Quantas vezes? Eu chego, às vezes estou lá com situações e a funcionária diz: queria fazer alisamento. E eu, quer fazer, faz. Já não lhe explicaste. E eu já lhe explicaste que aquilo é uma maquiagem, que aquilo tipo não danifica, aquilo parece que fica tudo muito lindo, mas depois lá por baixo está uma tragédia que nem é bom. Se tem madeixas, dou sempre aquele feedback. Quer fazer, faz. Já cheguei ao. Eu disse, ela não vai fazer aqui, vai fazer do outro lado. E quando nós dizemos mesmo, tipo, não faço, Isso é ela verdade. chega-me lá, Isso parece é- um cabelo morto, que foi fazer outro lado qualquer. Eu, agora estás impecável. Isso é verdade. E eu acho que é das maiores faltas de respeito que pode haver às vezes numa cliente. É quando tu dizes que o cabelo não está com capacidade para fazer trabalho técnico, para receber química, tu dizes que não fazes uma madeixa-teste, mostras, dizes, aconselhas, e a cliente depois vês, passas por ela na rua, passado uma E semana ela ou duas, está. e ela está com o cabelo, fez aquilo, tudo aquilo que tu menos aconselhaste foi o que ela fez. Ou seja, é porque tu não tinhas credibilidade nenhuma. Pois, Eu tive uma cliente no salão que fez trabalho técnico, não se estava a identificar de estar tão loira, de estar loira, e que, passado uma semana de ter feito o trabalho técnico ou duas, lembrou-se que afinal não era loira que queria estar, queria ficar mesmo morena, homogénea. Eu pensei assim, danificaste, não é? Levaste o cabelo ao extremo, Levaste o cabelo ao extremo, aclaraste, eh, no fundo, pagaste um serviço mais caro, caro, tenta pelo menos aguentar. aguentar, respeitar, e depois passas pela pessoa uma ou duas Está semanas quase depois preto. e está o cabelo completamente. É que nem é maquiagens capilares, é mesmo coloração direta, como quem? É castanho que queres ficar, é É assim castanho que que vou ficas. colocar. E tu pensas assim, ok, não é por ela ter ido a outro espaço fazer, porque Não, é porque não, não nos aquilo ouviram. não os ouviram, tu perdeste ali o teu tempo, não E é? depois, E depois não houve aquele respeito pelo teu trabalho e por aquilo que sabes aconselhar, porque tu queres o melhor para o cabelo dela, né? E sabes aconselhar aquilo, ela eu não sei podia se ter acontece feito. contigo, eu não sou nada embuchoso, tipo, eu acho que eu sou daquele género que é assim, a cliente vai onde quer, tu entras no Continente, entras no Lidl, entras, pagas e vais, pronto. Eu tenho essa, eu gosto da minha cliente, preservo a minha cliente, mas tipo, quando não estiveres bem, chega, vais ao outro lado. Quando elas, quantas vezes eu não tenho, por alguma situação, e as clientes, fui arranjar o cabelo do outro lado, ponto, isso é um problema teu. Sim, Tipo, mas já há um X de coisas que eu não consigo, tipo, dei tanto de mim,
Clientes querem deixar crescer o cabelo. Eu andei ali tipo a evitar fazer cortes, a evitar Serviste para colocar o cabelo tudo. impecável, mas Quando aquilo depois está no limite, no elas deixam. É preciso pegar numa pistola. Isso é o único coisa que me deixa tipo, às vezes que é o problema. Os clientes, quando não querem, danificam o cabelo todo ou chegam o cabelo todo danificado. E depois tu andas ali a dar estrutura àquilo tudo. Quando o cabelo está impecável, tu dizes, lá vai ela para o lá outro foi. lado. Exato. Isso é a coisa que é mais Acho que acontece a todos os a todos e vai cabeleireiros. acontecer. E quem disser que não, está a mentir. Exato. Quem disser que não, está a mentir, porque isso acontece em todos os lados. Por exemplo, esse tal cabeleireiro que eu tenho na cidade, a cliente desse cabeleireiro é completamente infiel. Passa e entra, arranja, faz. Passa e entra. Eu, tipo, nem as conheço. São clientes de caminhantes, que é o que eu costumo dizer. Elas entram aqui, entram lá. Tipo, uma vem perguntar o preço aqui, tu já percebeste que ela já sabe 10 preços dali para trás. E pronto, Certo. essa cliente ali não tenho fidelidade. Tipo, não ligo. Esse salão para mim é quase como... É triste dizer, mas é quase como se... procura pelo valor e não pelo E por serviço. passagem, tipo, muito por passagem. Tipo, estou ali, olha, até vou ali pintar o cabelo, até vou ali, qualquer coisa assim. Desvalorizam o Pronto, serviço. enquanto não, a minha cliente, Exatamente. Vitor Hugo, de Cesário, não sei o quê, não quer a minha opinião. Precisa da minha opinião. Precisam de muita segurança. E depois é assim, como eu estou Da aqui tua a falar... validação quase, não é? E eu sou sempre muito sincero, tipo, tenho muito aquele toque de brincadeira, estar ali sempre muito tempo na brincadeira com elas, mas é uma brincadeira real, porque eu às vezes começo assim, o problema não é do cabelo, tu olha bem para a cara, onde é que isso tem ponta por onde se lhe pega? Não sei o quê, começa assim na brincadeira e elas ficam mais à vontade e eu aí depois consigo dizer o que eu quero. E eu tipo, olha, não percas naturalidade, não cries uma obrigação de andar sempre a fazer coloração no cabelo, és muito nova, não comeces já com esse... Às vezes eu tenho muito tendência a não querer fazer colorações totais. Tento o máximo atrasar o processo para a pessoa ter naturalidade, não ter uma obrigação de cabeleireiro. Mas há muitos cabeleireiros que não, tipo, elas saem dali, chegam ali já com uma raiz de... é contra o meu princípio, tipo, eu acho que a gente tem que arrastar o máximo possível, manter a identidade o máximo possível, mesmo que fujas, consegues manter aquela identidade dela. Mas pronto. Tu gostas muito de viajar, Hugo? Não gostas? Adoro. O que é que tu procuras quando estás fora do país? Descansar primeiro, pronto. Mas eu gosto muito, eu vou para qualquer lado, eu tenho sabes quando estás sempre a olhar para o cabelo das pessoas? Por exemplo, eu gosto muito do aeroporto. Sou daquelas pessoas que eu, assim que entro no aeroporto, já estou de férias, já estou fora. Eu estou sempre, já é meu, estou sempre a olhar para o cabelo das pessoas. Quando vais para outra parte qualquer do país, eu Mas consigo, procuras também inspiração. sim, eu consigo estar sempre a tentar perceber o que é que se está a passar, o que é que acontece ali, tipo, sendo países mais evoluídos ou menos evoluídos, mas tu vês o que é que acontece. Tipo, tu vais, sei lá, Estados Unidos, é completamente diferente aqui, se bem que eu acho que Portugal está muito bem posicionado. Nós não estamos... Nós temos, exato. Nós estamos muito evoluídos. Sim. Eu acho que nós temos, tipo, então na nossa profissão, eu acho que nós até, há pessoas que queixam-se, mas nós estamos num país incrível. Tu estiveste agora em Miami, o que é que nos falta? Nada. Não, em relação a Não, Miami, falta eu sou dinheiro. suspeita. Falta Não, nem é dinheiro. o dinheiro, mas eu gosto muito da forma como eles encaram o cabeleireiro, a profissão cabeleireiro. Eles ali, por exemplo, uma coisa que eu acho que existe muito em Portugal, e falaste agora num assunto que é o que me chateia mais, é que o pessoal, como eu disse ainda agora, quer muita liberdade de horário, liberdade geográfica, liberdade financeira. Então qual é? Ou seja, eu para ter isso tudo eu tenho que abrir o meu pequeno espaço. E às vezes há salões de cabeleireiros que só tem uma pessoa a trabalhar, 2 no máximo. E às vezes eu digo assim, caramba, existem tão bons profissionais sozinhos num salão, Quando podiam estar quando todos podiam juntos estar todos juntos e e fazer serem uma massa. independentes na mesma. Por exemplo, tu podes No ser Brasil, tu independente tens no meu... isso. Exatamente. No Brasil, tu tens isso. Ok, só tens que dizer assim, olha, Cláudia, eu não quero pertencer à tua equipa, eu quero ser uma pessoa independente, porque eu procuro liberdade de horário, liberdade financeira, liberdade geográfica. Ok, tu tens a tua agenda. Eu tenho isso com a manicure e a esteticista lá no salão. Elas alugam um espaço. Mas lá, eu quando estive em Miami, eu andei a visitar salões de cabeleireiro para perceber a forma. Eles trabalham muito com o aluguer da cadeira, que eu acho que isso não é o melhor, porque terias que ter Isso outras é péssimo. marcas e isso a mim... Tens de estar direcionado para todos Para todos. as cadeiras que ali estão. Exatamente. Ou então, dares uma comissão, ou seja, eu sendo independente, eu tenho a Trabalhas minha só agenda com comissão. e trabalhas à comissão, ou então ser funcionário. Só que eles lá trabalham muito e eles lá não cobram um serviço. Esse é tabulado. Não, cobras à hora.
Ou seja, eu cobro por hora, no mínimo, 150 a $200. Tipo, se vai estar ali 2 horas, Vais lá fazer um brushing, vais lá fazer uma cor, conforme o tempo que com demorares, tempo, não pelo serviço. pelo tempo. E quando eu até comentei com o meu marido qual é que ele disse, ui, à hora? Ou seja, uma cliente nem compensa ir lavar e secar. E disse, e quem é que disse que eles querem clientes que vão lá lavar e secar? E há de ver que os Estados Unidos são muito direcionados a trabalhar os cabelos em casa. Exatamente. Mas eu não sei se já foi. Havia uma E acho que cadeia. aqui Portugal podia abrir, imagina, esta parte tão mosquinha de eu agora quero abrir o meu salão porque quero fazer o meu horário, Sim, quero... mas isso não acontece, isso só Isso não piora. acontece, Isso só piora. Isso só piora. Então, porquê que não vais à tua entidade patronal e dizes assim, olha, Eu queria Cláudia trabalhar ou aqui. Maria ou... Olha, quero continuar a trabalhar aqui, mas preciso ter liberdade horária, acho que já tenho uma boa agenda para conseguir Funcionar assim. funcionar assim. O que é que tu há? E chegarem aqui, há patrões que não vão querer, como é lógico. Eu não me importava de ter, Não, e nós vamos chegar a de isso. ter isso. Eu só neste momento não tenho isso Porque é porque o tão meu fácil espaço não tem abrir. espaço para criar assim uma situação. Eu acho que é Mas- o futuro. E vai E hoje ser. em dia, esta nova geração que vai entrar de cabeleireiros vai-nos ensinar muito sobre qualidade de vida, conforto e trabalhar com valor. E nós vamos aprender muito com eles. Eu Estás acho. a ver o que está acontecendo nos barbeiros. Os Exatamente. barbeiros já nos estão a dar um treino na evolução dessa Sim, os barbeiros acabam por ser um bocadinho o que se passa lá fora. lá fora. nos Eles já Estados trabalham Unidos. assim. Até porque eu tive há uns anos estive em Los Angeles. Em Los Angeles havia só cabeleireiros que era um bar e era só brushing. Só brushing. Esses eram os que os outros não queriam. Exato. Se calhar ao minuto é muito mais caro, acabam por ter lucro na mesma, mas era só brushing. Era tipo, o salão eram espetaculares, aquilo era tipo uma cadeia, em todos os sítios era igual, Eles depois secadores, conseguem- escovas, pentes, era tudo Porque lá amarelo. está, porque depois consegues crescer de outra forma. Tu sendo pequenino, estando num espaço fechado, tu a trabalhar, tu acabas por não ter tempo para crescer, se calhar nem queres, e só estás E é ali. só aquilo. Em vez de estás a ajudar uma equipa que quer crescer e que quer evoluir e estás ali dentro do barco a fazer, a Não, é um remar para barquinho aquele lado, pequenino. não, eu prefiro estar sozinho no meu barquinho. E depois nem sequer evoluem, porque eu às vezes... É isso. E depois o que é que eu noto? ficam Vezes de estagnados. cabeleireiras excelentes, mas estão ali. Pronto, aquilo, tipo... Tem lá uma cidade perto, São João da Madeira. A cidade tem milhentos cabeleireiros. E tu dizes assim, fogo, mas quem é que tu te lembras? Lembras-te desta, lembras-te daquela? Todas as outras são formigas. Mais valia estarem todas juntas. Mais É valia verdade. serem boas funcionárias, ganhavam muito mais dinheiro, ou funcionários, ou por conta delas, e trabalhavam nesse sistema. E isto é o meu ponto de vista, juntá-las todas, porque às vezes querem isso, querem essa liberdade, só que só se vão enterrar, porque depois é rendas, água, luz, e só se Exatamente. estouram. Estamos mesmo a terminar, Vítor Hugo. Diz-me uma coisa, qual foi o teu momento mais marcante da tua carreira até agora? Qual foi assim o que tu fizeste e o que te aconteceu na tua vida que foi o mais marcante? Sabes que eu sempre sonhei, desde pequeno sempre sonhei, desde que comecei a trabalhar sempre sonhei, queria vir a ser um cabeleireiro famoso. Tipo, quando eu comecei a Já o trabalhar... és, com os teus vídeos de humor, toda a gente te conhece. Quando comecei a trabalhar com a L'Oréal e passado pouco tempo comecei a ter a projeção tipo de redes sociais e eles me pedirem para ser pro-influencer, eu disse, fogo, tipo, sou de um meio tão pequeno, Foi a o nível momento mais nacional, marcante. foi mesmo aquela coisa tipo, uou, há tanta gente, porque é que se lembraram de mim? E acho que foi um convite muito bem feito. Acho que merecias mesmo esse convite e acho que merecias mesmo estar na L'Oréal. E depois ser projetado e eu depois ganhei, eu tive lá o Color Trophy, fiquei em terceiro lugar e o primeiro lugar do público. Isso foi mesmo tipo, olha, era o que não era o que eu sonhava, que eu quero crescer mais, tipo, o que eu te estavas a dizer há um bocado, só são 44 anos, é o início, que eu quero chegar a um patamar e diferente, quero ser, eu desde pequeno dizia, uma vez quando fui fazer, estava nessa formação, eu fiz o brushing a uma senhora e ela estava, uma formadora, e ela era assim um bocadinho irritante. Ninguém gostava muito dela. Eu disse, não, eu faço-lhe. Eu fiz-lhe o brushing e ela estava sempre a dizer, está-me a queimar, e está-me a queimar o cabelo, e está-me a queimar. E eu ali a levar aquilo na desportiva. E olha, cheguei a um ponto que eu disse assim, olha, ou deixa ou não deixa. Ela chamou-me passado 15 dias e chamou-me e disse assim, olha, você não acredita, eu estou há 15 dias sem lavar o cabelo. Eu trabalho há 25 anos aqui na academia, nunca ninguém me fez um brushing como você me fez. E eu disse, então está a ver, dona Fernanda, estava-se sempre a queixar. E ela mandou-me fechar a porta e disse, o que é que tu queres para a tua vida? E eu disse, sei lá. E ela, mas não, diz qualquer coisa. E eu disse, eu gostava de ser um cabeleireiro muito famoso, a nível nacional. Não precisava de ser eu, a minha cara, mas tipo, o meu nome, deixar ali uma marca. E ela disse, olha, tira todos os cursos possíveis e imaginários. Tu vais lá chegar.
E aquilo ficou-me, pronto, e eu sempre tentei fazer o máximo possível, nunca fui fazendo tanto por não ter grande disponibilidade, porque tinha que trabalhar muito. Neste momento já me dedico a trabalhar menos, Delegar. a Delegar é o delegar. segredo para... É o delegar e fazer algo que te dê muito medo. Tudo que te der medo, faz. Porque estás cheio da tua zona de conforto e é a sinal que ganhar estás em fase de experiência. crescimento. É verdade. Se pudeste soltar as pontas de algo na área da beleza, o que seria? Sim, alguma coisa assim que as pessoas têm medo de falar Medo de falar. e que para ti seja assim um desabafo. Eu acho que devíamos ser mais sinceros uns com os outros, profissionais. Nós aprendemos muito uns com os outros. E os profissionais são muito mais, entre aspas, raivosos uns dos outros e tentam... Não são transparentes. Eu acho que isso que Tu gostavas que houvesse mais transparência. muito mais transparência. Tu vais a um, Estamos a conseguir isso, eu acho. tu vais a uma formação de cabeleireiros, uma coisa assim, tipo, tu só ouves coisas falsas, não é tudo assim real, como tu pedes, estão 30 pessoas, tipo, então e o seu salão funciona bem? Mas funciona bem, mas funciona bem, mas funciona bem, mas funciona bem. A semana passada fui a uma formação e eu disse, não, o meu não funciona bem. Não, eu só estou a ouvir, olha, eu peço desculpa, já foi o 20 a falar, eu disse, está aqui toda a gente extraordinário, tem salões, admiro, salões extraordinários, mas o meu não é assim. Eu trabalho foi-me um riso. Eu trabalho com a prima do diabo, com a irmã do diabo, com a cunhada do diabo. E eu estou aqui para aprender. Efetivamente, eu venho para aprender. És muito corajoso por conseguires assumir isso perante 20 profissionais que não tiveram coragem de o Que fazer. não tiveram cuidado e logo a seguir já começas a ouvir que afinal há problemas. Todos nós temos dores, Victor. Todos nós. E se fosse mais fácil eu perceber que tu, Cláudia, que tens uma funcionária que é complicada, que até sabes dominar e até me consegues... Tu, Cláudia, que consegues Olha, comprar Victor, produtos funciona assim ou assim. Exato. Tu, Cláudia, que me desses um truque. Porque há muitos truques. Os cabeleireiros têm muitos truques de poupanças, de produtos e a maior parte deles tem um medo nato de dar aquilo, de pensar que eu nunca vou conseguir ser a Cláudia. Consideras que a cabeleireira tem uma mentalidade muito fechada? Tem. Por Precisamos máximo que trabalhar pareça nisso. que não são muito fechados. São sempre tudo pessoas extraordinariamente ricas, não são? São tudo pessoas que não são. Os cabeleireiros não são assim. Eu costumo dizer assim, nós conseguimos ter uma vida boa, imagina não estamos ao ponto de ficar ricos. Nós não vendemos, tu vais a nível nacional, cortiça, carros, não sei o que, coisas que dão muito imenso dinheiro. Não, nós temos que trabalhar muito para ter uma vida simpática. Mas não para aquela vida que tu vais a uma viagem de cabeleireiros, toda a gente é rico, não. Todo mundo. O Não. cabeleireiro ainda tem muito essa mentalidade. Mas acho que nós aos poucos Nós temos estamos que a mudar, conseguir porque nós somos mudar esta isso. geração mais nova. E se tu, Cláudia, me disseres que é assim que se faz, que se deve fazer, eu estou a ouvir. Efetivamente, a recepcionista vai ser uma das coisas que eu vou pensar. Por acaso, é uma das coisas que quando eu comecei a fazer viagens com a marca, muito novinha, tinha para aí, a minha primeira viagem com a marca, eu tinha para aí para aí 22 anos, 23, se tanto. E foi a minha primeira vez que fui a Nova Iorque e a Las Vegas. E as conversas, eu sentia-me ali tão pequenina, Um bebé. tão pequenina, que eu era assim, Meu meu Deus, Deus. aqui, Como é que porque eu acho que os cabeleireiros mais com mais idade na tem altura, tendência a rebaixar quem não era está... rebaixar, eu não sentia isso, mas Não é eles faziam e aconteciam e eu era assim, será que é assim Tão tão verdade, tão verdade isto? E depois, claro, com o tempo consegui perceber que não é assim, não é. E eles queriam passar uma imagem que não era o que estava a acontecer. E eu, por acaso, quando vou em viagens, gosto muito de tentar me divertir ao máximo, porque eu sinto-me um peixinho dentro d'água, porque sinto que estou com profissionais que fazem o mesmo que eu, pensam como eu e têm as mesmas dores que eu. Então ali somos todos dentro né? da mesma área. Estamos... Tipo, olha, Eu estes gosto muito. WhatsApps que a gente começa a criar grupos e começas a perceber que toda a gente está na mesma... O que é que eu estava a dizer? Nós temos um grupo do WhatsApp que é uma de Vila Real, uma não sei o quê. Por exemplo, estou uma manhã, um dia inteiro, que estive muito parado e eu vou lá e sou eu que estou sem trabalho. Da outra ponta recebe... Não, eu também não. Da outra ponta havia de haver quase um boletim meteorológico, mas não podia ter nomes, porque Exato. as pessoas não iam assumir. Mas acho que hoje em dia as pessoas assumem mais, falam mais sobre isso. E é muito bom, porque é que eu hei de estar a viver um drama quando não tem que o acontecer. Tu compras um produto X, não te está a funcionar a ti. Efetivamente, à marca, tu vais dizer que é extraordinário. Ai, não, sou a primeira a reclamar. Mas há muitos que não. Mas tu estás no meio das pessoas todas, uou, é um estrondo. Então é um estrondo e nunca vendes nenhum. Está lá todo... Se eu te disser assim, não, olha, para mim não funciona. Ou eu estou a funcionar mal e muita gente não dá os truques. Não, então faz assim. Pronto. E eu acho que falta esta... Essa é a verdadeira
verdadeiramente tu, não é? E dizeres. E lá está, é como te estava a dizer, eu acho que é preciso muita coragem para o fazer. E nem todos nós temos essa coragem, e há pessoas que não têm essa coragem, e temos que saber também lidar com Sim, isso. Mas, claro. mas tentar mostrar que ter dores e de cometer erros é algo normal e faz parte. Faz parte. E é Eu não nos mudava de erros profissão. que tu aprendes. Eu não mudava de Porque não profissão. é. É nos erros que aprendes. nos Tu da erros que próxima vez já vais travar um Nossa, bocado, vai já vais cortar. perceber que tipo, isto é de mais, isto é de menos, e pronto. E nós, quando somos mais novos, somos muito mais arriscados, e com esta idade eu já não arrisco de qualquer maneira. Tipo, já não. Tipo, queres ficar loura? Calma, não vais ficar loura. Queres gastar X produtos? Calma, que não vai ser isso que melhorar, vais gastar estes. E eu acho que acabamos por ter esta. Já estou naquela fase, por isso é que eu digo, eu devia de baralhar isto tudo e começar agora. Agora é que eu devia de começar. Pronto, agora até aqui Então foi a vou-te brincar. desafiar. Então eu, Cláudia Marques, vou-te desafiar a fazeres isso. Porque acho que estás com um bocadinho de medo, portanto, acho que devias de fazê-lo. Claro E porque é aí que tu vais crescer, e eu acho que também precisas disso para teres a certeza, se eu fizesse desta forma, será que funciona? Só vais saber se o Se eu fizeres tentar. e se o tentares. Portanto, espero que o faças, porque acho que tens todo o potencial para isso, e quando saímos da nossa zona de conforto é quando crescemos e nos sentimos realizados. Portanto, hoje vais-te sentir realizado pela conversa que tivemos, porque fizeste algo que nunca tinhas feito antes. Sim, e não Portanto, custa, já da próxima vez já não sabes vai que custar já não vai tanto. custar. Vítor, obrigada por Obrigado perderes um bocadinho de convite. tempo para estares aqui em conversa comigo. Espero que esta conversa que sirva para outros profissionais perceberem que não é só com eles que as coisas acontece com acontecem, toda a gente. que esta vida de cabeleireiro não é uma vida só de glórias. Há muitos erros por trás das glórias, porque para tu conseguires ter uma glória precisaste de errar antes. Portanto, foste uma inspiração hoje, sem dúvida, para estes profissionais, e obrigada por estares aqui comigo nas pontas soltas. Obrigada. Obrigado.